Bem-vinda à sua dose de dopamina diária. Comece seu dia da melhor forma. Olá, conquistadora! Seja muito bem-vinda a mais uma dopamina. Estamos também iniciando uma nova semana. Que essa semana seja abençoada e que todos os nossos estudos aqui sejam respostas de Deus para a sua vida. Por falar nisso, você sabe que todos os dias de segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, estamos aqui com os estudos da dopamina. E eu tenho liberado eles bem cedinho para que você possa iniciar o seu dia estudando a palavra de Deus. Não tem nenhum problema você ver mais tarde, mas posso te dar uma dica? Quando você começa a estudar a palavra de Deus logo pela manhã, há uma bênção diferente, há uma direção do Senhor para o teu dia, e isso ajuda você, inclusive, a colocar em prática aquilo que você aprendeu. Então, se você quer realmente ser uma pessoa de prática, né? Não só uma pessoa da teoria, comece a estudar a palavra de Deus logo pela manhã. Acorde, já venha assistir a dopamina, pegue a tua Bíblia, estude comigo, que eu tenho certeza que Deus vai te dar a direção, a instrução para aquilo que você tem que fazer. Combinado? Então faça isso que você não vai se arrepender. E aproveito também para te pedir para curtir esse vídeo, compartilhar com as pessoas que você conhece, porque mais pessoas são alcançadas só de você fazer isso. E se você é nova por aqui, já se inscreva no canal, habilita o sino de notificações e me siga nas redes sociais para não perder nenhum conteúdo do que rola aqui e também nas outras redes. Combinado? Posso contar com você? Tenho certeza que sim. Então vamos começar o nosso estudo de hoje. Nós estamos iniciando uma nova série, Mulheres Conquistadoras. Finalizamos a série de Provérbios. Se você não assistiu, tem uma playlist aqui, corre lá depois para fazer um Netflix. Você vai ver o quanto a sua vida será transformada com os ensinamentos de Provérbios. E o nosso estudo, de Mulheres Conquistadoras, ele nasceu também com o livro de Provérbios, só que no capítulo 31. Esse capítulo, você sabe que ele é tão conhecido, no trecho onde tem ali o ensinamento sobre a mulher virtuosa, a mulher de valor, essa mulher que muitas querem ser, mas que acham que é impossível de alcançar essa postura, essa atitude, mas eu quero mostrar para você, ao longo desses próximos estudos, que é possível sim você ser uma mulher virtuosa. E eu quero te ensinar de forma prática e objetiva o que você tem que fazer para se tornar essa mulher. Então, a cada dia será uma lição diferente. Então, não perca, assista todas as nossas aulas, nossas dopaminas aqui, para você realmente colocar isso em prática e começar a se tornar esta mulher que eu tenho certeza que não só você, mas todos à sua volta serão beneficiados. Então, nós vamos fazer o nosso estudo de hoje a partir do versículo 10. Esse é o texto inicial da mulher de Provérbios, a mulher virtuosa. Então, nós vamos ler o versículo 10. E dentro desse primeiro versículo, nós já temos duas lições poderosas que Deus tem para a minha vida e para a sua vida hoje. Olha só o que o versículo 10 diz. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. E aí tem uma outra versão, a mensagem. Eu gosto às vezes de comparar para aprofundar no entendimento do texto. Olha só o que essa outra versão diz. Uma boa mulher é difícil de encontrar e ela vale muito mais que diamantes. O que nós podemos aprender com o versículo 10? Tanto na versão NVI quanto na versão A Mensagem, em outras versões, o que nós podemos extrair desse texto? A primeira coisa que nós podemos entender é que esta mulher descrita aqui é uma mulher rara de se encontrar. E o fato dela ser rara, dela não ser comum, ela se torna valiosa. Ela se torna admirada, respeitada. E é nesse sentido que eu quero te levar a compreender nesta manhã. Você tem sido uma mulher comum ou você tem sido uma mulher rara, incomum, uma mulher admirável, uma mulher valiosa, aquela mulher que chega num lugar e as pessoas querem entender qual é o segredo que essa mulher carrega? É esta mulher que você tem que se tornar. Mas como se tornar essa mulher? Como se destacar no meio da multidão? Como realmente ter um valor? É isso que eu quero te ensinar. Provérbios
no capítulo 31, aqui nesse texto, traz pra gente as estratégias de como fazer isso. E ao longo dos próximos dias, nós vamos entender cada estratégia. Mas quando a gente fala de valor, nós precisamos entender que valor é diferente de preço. Então, quando a gente vê esse texto, ele não está falando do preço de uma mulher. Tanto é que traz até a comparação de joias. Não é qualquer joia, né? Rubis, diamantes, pedras preciosas que são raras de encontrar. E quando se encontra, é um valor, assim, inestimável. E nós precisamos entender que Deus, Ele quer que eu e você sejamos tão valiosas a ponto de estas joias tão preciosas não se compararem ao nosso valor. Ou seja, nem essas joias podem pagar ou podem justificar o preço que nós temos, porque nós não temos preço, nós temos valor. Então vamos entender qual é a diferença entre preço e valor. Mas antes de a gente entender isso, preciso trazer para você uma clareza aqui, caso você não tenha estudado em Provérbios. Se você não estudou, já deixo aqui de novo o reforço. Assista, porque você não vai se arrepender sobre o nosso estudo de Provérbios. Capítulo 31 não foi escrito pelo rei Salomão, como a maioria dos capítulos de Provérbios. Ele, na verdade, foi escrito pelo rei Lemuel. Não temos muitas informações sobre este rei, mas temos uma informação poderosa logo no início do capítulo. Que as palavras que ele usou aqui no texto foram palavras que vieram de sua mãe. Então, são as instruções de sua mãe para ele, de como ser um bom rei, de como se portar, de como se posicionar e também de como encontrar uma boa esposa. Então, olha que interessante, embora tenha sido um homem que escreveu, na verdade, ele colocou o que ele aprendeu com sua mãe. Então, no final, as palavras aqui nem são de Lemuel, são palavras de sua mãe que foram inspiradas, e eu creio que foram inspiradas por Deus. Porque toda a Bíblia é uma inspiração do Senhor. Deus inspirou todos que escreveram a palavra de Deus. Então, saiba de uma coisa, tudo que está aqui é algo que uma mulher falou para o seu filho. E quando uma mulher trouxe isso como conhecimento para o seu filho, é porque esta mulher, ela acreditava que é possível sim se tornar esta mulher valiosa, esta mulher preciosa, esta mulher que tantas na verdade querem ser, mas que não conseguem porque não entendem o seu valor. Agora que você entendeu que esse texto, ele não tem uma visão masculina, mas traz uma visão feminina e a visão de Deus sobre nós, eu quero te ajudar a compreender então qual é a diferença de valor e preço e fazer você pensar, você tem tido um preço ou você tem um valor? Porque o preço, ele pode ser estipulado. O preço, ele pode ser alterado. O preço, ele pode cair. O preço, ele pode aumentar. Mas o preço sempre terá um preço. O valor, ele é inestimável. Ele não se explica. Se eu perguntar para você que é mãe, quanto que você venderia o teu filho? Você venderia o teu filho? Se eu falasse para você que é mãe e dissesse assim, tente descrever um valor, um preço para o teu filho, você descreveria qual preço? Provavelmente você fala, que loucura, Stephanie, eu não tenho como explicar o preço do meu filho, porque meu filho não tem preço, ele é valioso para mim. É assim que Deus quer que você entenda, que você é para Ele, que você tem que ser para as pessoas à sua volta. Uma pessoa que deixa sua marca a ponto de se tornar valiosa para as pessoas, para você mesma. Porque antes de você ser avaliada ou valorizada pelas pessoas, você tem que se avaliar e se valorizar. Porque se você não se valorizar, logo as pessoas não vão enxergar o teu valor. Então a diferença entre preço e a diferença entre valor. Se a gente olha com a visão do mercado, preço é a quantia em dinheiro que é paga por um produto ou uma determinada situação. Preço é atrelado ao quanto se paga. Valor é atrelado, é atribuído ao que se leva, aquilo que se atrela àquela situação, àquela pessoa, ou até mesmo um produto, algo que se torna valioso.
Ou seja, o preço, ele está atrelado ao quanto você paga, ao quanto você tem para dar. O valor está atrelado ao que você sente e ao que você causa de diferença, ao impacto que aquilo tem, para que se torne valioso. Então, para você entender, eu quero te fazer pensar. Qual impacto você tem causado no seu trabalho, na sua casa, no seu bairro, na sua igreja, na sua roda de amigos, na sua família como um todo? Qual impacto você tem causado? Quando você começar a entender que para se tornar valiosa, você tem que ter um impacto, tudo muda. E quando eu falo de impacto, não estou falando de você ser destacada, não. Mas de você ser reconhecida como algo raro, algo diferente. As pessoas têm que olhar para você e falar, ela carrega algo diferente. Ela é diferente. Os pensamentos dela não são os pensamentos da maioria. Ela vê as coisas de uma forma diferente. Enquanto tá todo mundo indo por um caminho, ela está indo por outro caminho. Porque a forma dela pensar é diferente. E aí você vai se tornar o quê? A diferente no meio dos iguais. Quando a gente para entender o propósito de valor, é isso. Você não vai ver, por exemplo, uma joia preciosa exposta no meio de outras bijuterias. Você não vai ver. Normalmente uma joia preciosa ela é tão rara que ela fica guardada no cofre. E se você vai mostrar para alguém, você normalmente mostra em um lugar mais restrito e mais reservado. Porque é valioso, não é mostrado para todos. Uma mulher que entende o seu valor, ela é discreta, mas ela não é escondida, ela não é camuflada. Ela só não é aquela que fica querendo chamar atenção para si. Ela chama atenção por quem ela é e não pelo que ela faz apenas. Você consegue entender? É isso que Deus quer que a gente entenda. Quando você é uma pessoa que entende o seu valor, você não precisa chamar atenção pelo que você faz. Porque eu falo bonito, porque eu sou bonita, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Não. Você chama a atenção das pessoas por quem você é. Porque eu sou assim, porque eu me porto de tal forma, porque eu ajo desta forma, porque eu penso assim, porque as minhas atitudes levam a isso. E, consequentemente, eu gero um valor. É isso que você precisa entender. Um valor, ele está atrelado a quem você é. O preço está atrelado ao que você faz. Comece a pensar. Hoje você tem trabalhado pensando no seu preço ou no seu valor? Hoje, quem te paga mais leva você ou quem tem os seus princípios é onde você está? Hoje, quem te dá mais presente se você é solteira? Quem te paga mais coisas? Ou quem, enfim, te elogia mais? Leva você? Ou quem te respeita? Quem entende os seus princípios? Quem caminha com você é quem vai ganhar o seu coração. Você consegue entender? Então, uma pessoa que tem valor, ela não é comprada por coisas. Ela não é comprada pelo que faz. Uma pessoa que tem valor, ela é reconhecida por quem ela é e respeitada por tudo que ela faz. Consegue entender a diferença? O respeito vem pelo que você faz, mas atrelado a quem você é. O preço está atrelado ao que você faz, apenas. E se você deixa de fazer, você deixa de ter o preço. Você deixa de valer para as pessoas. E não é isso que Deus quer. Então, a partir de hoje, conquistadora, eu quero te convidar a pensar. Você tem sido reconhecida pelo preço que você tem ou pelo valor que você carrega? A mulher de Provérbios 31, essa mulher virtuosa, essa mulher exemplar, ela nos ensina que ela é rara, é difícil de encontrar. Quando as pessoas começarem a ver que as suas atitudes são raras, de que seu jeito de se posicionar é diferente,
e elas começarem a te perguntar como ser diferente como você, como agir como você faz, porque elas viram algo diferente. Quando elas começarem a enxergar isso em você, alegre-se porque você está começando a conquistar a valorização. Talvez hoje você seja como um terreno vazio, que ainda não tem nada construído. Sabe quando você vai comprar uma casa na planta, ou um terreno, e você quer construir algo? Tá ali, só tem um terreno. O terreno, ele tá ali. Mas o terreno, ele é mais valioso do que a construção. Sabe por quê? Porque se o terreno, ele tem um solo bom, ele vai construir ali uma casa, uma obra que não tem perigo de demolir ou cair. Mas se o terreno, ele é frágil, você pode fazer a construção mais bela. Ela não dura por muito tempo e ela não tem um valor inestimável. Aí ela vai ter um preço que pode até cair com o passar do tempo. Mas quando você tem um terreno, só um terreno, mas ele é um terreno fértil, ele é um terreno bom, que precisa apenas ser cuidado e construído ali algo precioso, você começa aos poucos conquistar essa valorização e esse respeito. E aí esse terreno vazio, que antes não tinha nada, mas só tinha um solo, só tinha um terreno, ele começa a ser cuidado por Deus, ele começa a ser tratado, e aí começam a fazer o quê? Os alicerces, começa a fazer a fundação dessa construção. E aí a base vem com a palavra de Deus, com conhecimento. Por isso que eu falo para você estudar a palavra, porque no seu terreno vazio está sendo inserido tudo isso, que vai solidificar, vai consolidar tudo que você vier a construir. Seja no seu trabalho, seja na sua família, seja no seu emocional, no seu espiritual. Deus vai começar a consolidar com a base correta, porque esse terreno é bom. Então, se você só tem um terreno, mas você deixar Deus tratar, esse terreno, ele tem um potencial de ser valorizado com o tempo. E aí, com o tempo, vai construindo, vai melhorando, e quando você pensar que não, antes, esse terreno talvez tinha só um preço, mas agora ele se tornou tão valioso que não é qualquer um que tem acesso a ele. E aí, ó, a valorização vem. Não busque a valorização enquanto você não entender que você primeiro precisa ser valorizada por você. Não adianta você querer ser valorizada pelas pessoas se você mesma se estipula preço. Então não tenha preço, tenha valor. Para que você tenha valorização, você precisa começar a estabelecer os princípios que você vai carregar para que os seus valores sejam enxergados e admirados por aqueles que estão à sua volta. Conseguiu entender? Então agora eu deixo a pergunta para você. E aí? Você tem preço ou você tem valor? Aquilo que é valioso é respeitado. Que Deus possa fazer você compreender o estudo de hoje e fazer você pensar nas suas atitudes, na sua postura, para que você não deixe mais com que sua vida seja direcionada por um preço, mas que na verdade você possa ser direcionada pelo valor que você tem. Vamos orar? Deus, muito obrigada por esse estudo. Obrigada, Pai, por essa palavra, por esse direcionamento. Se há alguém aqui que está ouvindo este estudo de hoje e não consegue enxergar o seu valor, não consegue dimensionar o valor que tem, e muitas vezes tem agido pelo preço e não pelo valor que carrega, Pai, que neste momento isso possa ser transformado, que essa mentalidade possa ser renovada para uma mente que traz um entendimento de valorização e não de precificação. Que essa pessoa possa compreender o valor que ela tem em ti e que esse valor possa ser posicionado para todos à sua volta. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Conquistadora, normalmente nos nossos estudos eu sempre falo uma frase para a gente começar ou uma frase para a gente terminar. Só que desta vez eu quero fazer algo diferente. Eu quero que você pare para pensar qual valor você tem e você possa colocar isso na prática do seu dia a dia e no seu caderno, que você anote, e que você faça parte do nosso grupo
lá das Mulheres Conquistadoras, do Núcleo das Conquistadoras, porque ao longo dos próximos dias, cada aula que a gente vê aqui, cada dopamina, eu vou lançar alguns desafios lá. E esses desafios vão fazer você avançar nesse conhecimento. Se você não está no grupo ainda, tem um link aqui na descrição, no QR Code aqui na tela. Entre lá. E esse vai ser o desafio, entrar no grupo para você entender qual é a prática do dia para você. Então você só vai tirar um print agora, postar nas suas redes sociais e comentar aqui qual foi a sua percepção mais importante do estudo de hoje. O que mais se destacou para você? Se você puder, comente aqui, vou ficar muito feliz de ver o seu comentário. Combinado? Então tô te esperando lá no Núcleo das Conquistadoras, porque daqui a pouquinho tem desafio para vocês. E você que quer crescer, entender o seu valor e se tornar uma mulher conquistadora, não pode perder. Um grande beijo e até o próximo estudo. Tchau, tchau!